Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Vamos continuar hoje o nosso estudo sobre os sonhos de Nabucodonosor, vendo agora a última parte que representa a vinda do reino de Deus. Qual o significado disso para nós que vivemos hoje no século XXI? Não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho para você e sua família. E para adquiri-lo completamente grátis, basta ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou se preferir, você pode entrar no site biblia.com.br. Ou ainda, no QR Code que aparece aí na sua tela, você pode preencher um cadastro e o guia chegará em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. No último programa Evidências, nós estávamos vendo sobre os sonhos de Nabucodonosor. Você se lembra? Nós vimos o significado profético desse sonho, como foi revelado por Deus ao profeta Daniel, que comunicou ao rei. Ali nós vimos também como as diversas partes da estátua, você lembra? Ele havia sonhado com uma estátua feita de vários metais, e como cada parte da estátua representava com precisão um reino futuro desse mundo, desde aquela época até os dias de hoje. Aliás, nós podemos dizer que numa sequência cronológica dos eventos apresentados, nós hoje estaríamos, se eu posso pegar aqui, nos pés da estátua, ou seja, estamos na iminência da volta de Jesus, representada ali por uma pedra que é lançada, bate nos pés da estátua, a esmiuça, e essa pedra enche toda a terra. Ok? Agora, vamos ver mais detalhes sobre isso, como essa parte da visão tem relação com os dias em que vivemos, tá bom? A configuração do continente europeu, por exemplo. Quer ver? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Quando a Bíblia fala justamente sobre os pés da estátua, Daniel diz o seguinte ao rei Nabucodonosor. Eu vou ler para você. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. Viu? Agora, no programa de hoje, então, eu quero falar com você mais sobre a natureza desse reino e o seu iminente aparecimento ou rompimento na história. Mas antes, deixe-me chamar a atenção para algumas coisas em especial. Eu já quero adiantar para você que essa pedra que bate no pé da estátua, ela nada mais, nada menos é do que a segunda vinda de Cristo. E se de fato estamos vivendo nos dias desses reis, isto é, daqueles reis simbolizados pelo pé da estátua, pelos pés da estátua, então eu posso dizer que estamos na iminência de ver o nosso Senhor voltando nas nuvens com poder e grande glória. Na sua primeira vinda a esse mundo, quando nasceu como um bebezinho em Belém da Judeia, e depois cresceu e começou o seu ministério, Jesus anunciou a chegada do reino, mas numa primeira fase, digamos, ainda oculta e de certa forma discreta. Agora, a sua segunda vinda virá de forma universal, majestosa e, segundo a Bíblia, todo o olho o verá. Mas voltando à visão da estátua, esse esquema de apresentação de 4 impérios mundiais, representado no capítulo 2 de Daniel e mais tarde no capítulo 7, que ainda vamos estudar, esse esquema foi amplamente considerado por muitos estudiosos como sendo algo plagiado ou derivado do pensamento grego e do pensamento persa. Ou seja, muitos críticos acreditam que isto seria uma evidência de que o autor bíblico não teve uma visão de Deus, mas apenas plagiou a cultura pagã e que ele viveu num período muito posterior do que deveria ter sido se o livro de Daniel fosse histórico. Aquela velha questão que eu já falei muitas vezes aqui
da acusação de que Daniel seria um produto, um pseudepígrafo do segundo século a.C. ou do terceiro século a.C. Existem, de fato, textos de origem grega ou helenística e também de origem persa, respectivamente datados do início do segundo século ou da época de Zoroastro. Zoroastro foi um vidente da Pérsia. Existem textos realmente dessa época que mostram, assim como Daniel, uma sequência de impérios mundiais. E já que isso existe, o argumento dos críticos da Bíblia, ou dos céticos, é que isto seria uma prova de que o capítulo 2 de Daniel, se não o livro inteiro de Daniel, não poderia ter sido escrito antes dessa época, e mais, que foi apenas um plágio da cultura da época. Contudo, há aqui a questão de se saber se é possível provar que o esquema dos 4 impérios mundiais de Daniel capítulo 2 e por extensão do capítulo 7 seria, na verdade, dependente das alegadas fontes gregas e iranianas, ou se foi o contrário. Para responder a esta acusação, eu quero mostrar para você que há evidências mais antigas do que a Pérsia, mais antigas do que a Grécia, evidências de origem babilônica que desconstroem este argumento de que Daniel plagiou uma cultura ali do terceiro ou segundo século a.C. E a evidência está aqui, eu vou colocar na tela para vocês. Esse livro aqui é um livro de Grayson, Os Textos Literários Históricos da Babilônia. Esses textos é um livro muito técnico que foi escrito, e esse professor Grayson, ele foi professor por muitos anos do Departamento de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Toronto, ou seja, é um manual técnico que nós temos aqui. Esse volume que eu mostrei para vocês trata de um grupo de inscrições em tabletes cuneiformes que foram transliterados e traduzidos. Esses tabletes estão hoje no Museu Britânico e pertencem a um tipo de literatura até agora não muito conhecido. Esses textos são chamados de profecias acadianas. Na verdade, eles são um conjunto de 5 profecias da antiga Mesopotâmia, conhecidas como a profecia de Uruk, a profecia dinástica, a profecia de Shalgi, a profecia de Marduk e um texto denominado texto A. Eu vou mostrar uma delas para vocês. Vamos voltar aqui para a tela. É esta aqui. Você vê que ela tem a forma de um retângulo e ela está escrita nos 4 cantos ali, nos 4 cantos. Esta aqui é a chamada profecia de Marduk. É um documento assírio, na verdade, datado do 8º século a.C., e ele foi encontrado num edifício conhecido como a Casa do Exorcista. Quem deu esse nome foram os arqueólogos, evidentemente. Esse edifício ficava adjacente ao templo na cidade de Ashur. Pois bem, esse texto aqui, ele relata a viagem da estátua do deus babilônico Marduk de sua cidade natal até a terra dos hititas, assírios e elamitas. E o texto ainda profetiza o seu retorno pelas mãos de um forte rei babilônico. Ok, esta obra original foi quase certamente escrita durante o período de Nabucodonosor I, que não deve ser confundido com o Nabucodonosor de Daniel, que seria o Nabucodonosor II, tá bom? Esse Nabucodonosor I reinou entre 1125 a 1104 a.C. E esta pedra, que eu acabei de mostrar para vocês, era uma espécie de marketing, de propaganda da época. Nabucodonosor I derrotou os elamitas e trouxe a estátua de Marduk de volta para a Babilônia. E a obra foi provavelmente encomendada para comemorar e fazer a propaganda dessa vitória. O autor teria construído a narrativa para situar os eventos no passado, a fim de permitir uma visão profética da qual o atual rei viria para restaurar a paz, a ordem na cidade, trazendo de volta para casa a estátua do seu Deus. É por isso que esses textos pertencem a um gênero que, esses sim, podem ser chamados de profecia ex evento. Eu já usei essa expressão antes, ou seja, profecias que foram escritas depois do evento supostamente predito. Embora a importância dessas composições para o entendimento e as origens literárias de Daniel seja limitada, porque de fato pertencem a um outro gênero literário, elas permanecem como obras que eu poderia chamar de relacionadas a Daniel, no sentido que tem alguma afinidade primária na literatura apocalíptica. É como se fossem apocalipses históricos escritos por pessoas que não eram do judaísmo. Apocalipses sem uma suposta viagem para outro mundo.
Visto que esta é uma subdivisão à qual Daniel pertence, ou seja, a literatura apocalíptica, eu não me surpreendo que haja uma série de paralelos entre esses textos acadianos, como esse que eu mostrei, e o livro de Daniel, especialmente no que diz respeito ao conteúdo da revelação no eixo temporal, isto é, a cronologia dos fatos. Agora, é claro que nenhum cristão conservador aceitará a historicidade ou o lado profético dos textos acadianos, porque eles não são profecia real. O seu motivo era reformular eventos históricos, dando para eles um caráter de profecia do futuro, apenas para dar a credibilidade a uma afirmação como se ela estivesse de fato prevendo o futuro. Ou seja, a Bíblia não era o único livro a trazer uma lista de textos inspirados supostamente por alguma divindade. A tarefa, portanto, que eu tenho hoje é separar o verdadeiro do falso, o joio do trigo. Agora, a vantagem dessa descoberta para a construção do argumento bíblico é que esta nova evidência cuneiforme que eu acabei de apresentar para você, de origem babilônica, permite traçar a ideia de ascensão e queda de dinastias e impérios muito antes da hegemonia dos persas e também dos gregos, de modo que fica sem sentido aquela afirmação dos céticos de que o texto de Daniel não seria tão antigo porque estaria plagiando os persas ou os gregos. Eu mostrei que muito antes disso já havia esse esquema de apresentar impérios mundiais em sucessão. Aliás, esses textos também apresentam não somente uma sucessão e queda de impérios, mas também fala de 4 reinos, que nesse caso aqui seriam a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Por estar vivendo num contexto neobabilônico, a Assíria, que já havia sido derrotada, não aparece na lista de Daniel, mas ele começa com a Babilônia. E depois vem Babilônia, então, Pérsia, Grécia e sim, todos na mesma sequência. E depois vem Roma, que não é denominada. Portanto, repito, fica enfraquecida a ideia ou a alegação de que Daniel seria evidentemente um plágio do esquema de 4 impérios, conforme a gente tem na literatura tardia da Pérsia e da Grécia, porque eu estou mostrando que esse estilo profético já existia séculos antes disso. Você percebeu meu contra-argumento? Agora, eu sei que alguém pode levantar uma pergunta. Não seria o caso de ver se Daniel não estaria plagiando esses documentos acadianos que são anteriores a ele? É uma pergunta interessante. A resposta é um claro não. Existe uma série de diferenças entre Daniel capítulo 2 e a profecia dinástica, por exemplo. Eu vou mostrar para você a diferença entre Daniel e esses textos não judaicos que eram até anteriores a ele, e você vai ver que Daniel não pode tê-los plagiado. Eu vou mostrar aqui no telão. Daniel apresenta um esquema de império de 4 mundos, ou 4 impérios mundiais, seguido por um reino eterno. Já essas profecias acadianas, elas simplesmente falam de 4 impérios mundiais e param aí. Então, há uma diferença gritante aqui. Segunda diferença entre Daniel e essas profecias acadianas. Vamos ver aqui no quadro. Em segundo lugar, há uma deterioração de um império para o outro. Você percebeu que em Daniel, os metais da estátua vão caindo de valor. Já nessas profecias acadianas, existe uma alternância de impérios bons e maus, elevados e menos elevados, mas não uma queda entre eles. Terceira diferença literária. Vários períodos de reinados de reis no texto babilônico, mas não apresenta nenhum período em Daniel capítulo 2. Mais um. Nenhum clímax escatológico existe nos textos babilônicos. Mas um tema dominante em Daniel é justamente a escatologia. Daniel apresenta escatologia, as profecias acadianas, babilônicas, não. Outra diferença, Daniel capítulo 2 é uma visão apocalíptica de um sonho, mas a profecia dinástica da Babilônia seria apenas um tratado político. Como você vê, aqui há muitas diferenças. Essas diferenças literárias, quando a gente olha do ponto de vista técnico, tornam o empréstimo literário direto de Daniel por esses textos uma coisa improvável do ponto de vista técnico do empréstimo literário. Agora, o novo texto babilônico parece demonstrar que havia um protótipo comum no Oriente Médio de um esquema profético de reinos, dinastias ou impérios sucessivos. Aí qual que é a interpretação que eu dou? Isso pode estar, de certa forma, refletido no capítulo 2 de Daniel.
mas funciona apenas como uma forma única de ver a história e não um plágio de Daniel por esses textos. Você percebeu? Com base nesses insights e essas evidências de comparação literária, eu posso dizer que, apesar de terem um mesmo pano de fundo comum, o capítulo 2 de Daniel não dependeu nem de fontes babilônicas, nem de fontes persas, nem de fontes gregas, tá bem? Muito menos que ele seria de uma época posterior. O capítulo 2 é parte da reflexão do antigo Oriente Próximo, dos reinos sucessivos nos quais ele se encaixa perfeitamente. Ou seja, o cenário de Daniel está de acordo com a época do cenário babilônico de uma época anterior. Em outras palavras, Deus, ao dar a sua visão ao rei Nabucodonosor, simplesmente partiu do conhecido para o desconhecido. Daí as semelhanças. Deus falou numa linguagem que o rei e os babilônicos poderiam compreender a partir, é claro, da interpretação dada por Daniel. A profecia dinástica, que eu acabei de mostrar para vocês, demonstra a percepção babilônica de impérios mundiais que governariam aquela área, a começar da Assíria, da Babilônia, propriamente dita, da Pérsia e da Macedônia, ou Grécia. Logo, isso equivale a dizer que, ainda que hipoteticamente, Daniel, capítulo 1 a 6, se fosse mesmo de origem babilônica, seria de se esperar que ele tivesse esse pano de fundo, que compartilhasse essa mesma percepção de impérios que governariam a Babilônia, especialmente como diz no conteúdo da revelação que eu chamaria de eixo temporal. Em outras palavras, as semelhanças entre Daniel e essa literatura estão mais a favor da historicidade de Daniel no 6º século a.C. do que contra a sua historicidade. Assim, começando com a Babilônia, que seria o império dominante, os demais impérios de Daniel seriam a Pérsia, a Macedônia. Isso explica em parte porque a China e a Índia não fazem parte desse esquema profético de Daniel, porque o eixo temático dele era ali a Mesopotâmia. E o seu foco estaria preocupado em anunciar o reino de Deus. E depois da Macedônia, ou Grécia, viria um outro reino que ele não é denominado, mas nós sabemos que seria o Império Romano. Mas antes de falar desse reino eterno, propriamente dito, aquele que vem pela pedra dos sonhos de Nabucodonosor, eu ainda quero mencionar mais uma problemática para você. É porque eu disse que essas profecias acadianas podem sim ser descritas como tipo de vaticínio ex evento, ou seja, elas foram escritas num período tardio para aparentar a previsão de algo que na verdade já havia acontecido. Seria como se hoje eu escrevesse, vamos imaginar, um texto supostamente profético, anunciando a morte de Tancredo Neves e jogasse esse texto artificialmente para antes de 1984, o ano do acontecimento. Mas como eu posso dizer que esses livros acadianos são profecias ex-evento e Daniel seria o único ante-evento, isto é, aquele que realmente foi escrito antes de se cumprir? Percebeu? Essa é a pergunta. Afinal, mesmo em um nível superficial, a existência de muitos desses textos significa a probabilidade de que Daniel também seria uma profecia apenas alegórica em relação ao futuro. Em outras palavras, por que eu digo que Daniel é uma profecia verdadeira e os textos acadianos não? Em primeiro lugar, eu já apontei para você vários erros das profecias acadianas. Por exemplo, elas falam que Dario venceria Alexandre, e que o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, ficaria para sempre no comando da Babilônia. Daniel desmente essas passagens e a história mostrou que era Daniel que estava certo, e não as profecias acadianas. Mas eu admito que essa ainda não é a resposta completa. Devemos nos lembrar também que essas profecias acadianas de sequências de impérios que dominariam o mundo, começando pela Assíria e terminando com a Grécia, param ali. Mas Daniel não. Daniel começa com a Babilônia, termina com o 4º império, que não é mencionado nos textos cuneiformes, que são unanimemente claros em apontar apenas aquele reino da Macedônia. Daniel segue num reino seguinte, que a gente sabe que é Roma, e estende a sua profecia para anos adiante. Isto demonstra que, diferente dos textos pagãos, Daniel foi o único escrito antes do evento acontecer. Como eu mostrei também em programas anteriores, quando eu apresentei as cópias de Daniel que foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, mostrando que o mesmo já estava editado e em circulação muito antes de Roma se tornar um império mundial.
Aliás, muito antes até do nascimento de Júlio César. Com isto em mente, eu posso dizer que Daniel é um livro de profecia. Aliás, sem contar que há em Daniel prognósticos que só se cumpriram a partir do 1º século depois de Cristo. Ou seja, definitivamente, esses acontecimentos depois de Cristo mostram que Daniel foi escrito antes do cumprimento daquela profecia. Outra coisa que me chama a atenção, em comparar essas profecias acadianas com as profecias de Daniel, é que elas falam de um futuro, é verdade, mas de um futuro imediato, de um monarca reinante, e o ideal é estabelecer a família daquele monarca no poder. Não há nesses textos acadianos nada que se semelhe àquilo que nós chamamos em teologia de escatologia bíblica, isto é, uma doutrina do fim dos tempos. Aliás, o próprio professor Grayson, que publicou aqueles textos, ele enfatizou que não há evidência de qualquer tipo de escatologia numa profecia babilônica. Escatologia, como eu falei, é aquela doutrina que fala dos eventos últimos da história da humanidade. Em outras palavras, o juízo final. Isto não existe nas profecias babilônicas. Aliás, na verdade, não havia nem a palavra história na língua acadiana. O futuro ideal para eles era apenas o futuro imediato e longo de um rei piedoso. Nada além disso. Esta falta de sentido, de uma metanarrativa, ou até mesmo de um objetivo final para a história, marca uma grande e extraordinária diferença entre esses textos babilônicos e a sua contraparte bíblica. O objetivo da história, a filosofia da história, de acordo com Daniel, é a vinda do reino de Deus, que na visão do sonho do rei é representada por aquela pedra cortada de uma montanha que bate onde? Você se lembra no programa anterior? Ela bate nos pés da estátua, esmiuça a estátua e depois essa pedra enche toda a terra. Olha o que diz a Bíblia. Mas nos dias daqueles reis, isto é, dos reis que viveriam na época representada pelos pés da estátua, isto é, ele está falando da divisão que se seguiria ao Império Romano. Nos dias desses reis, o que equivale à nossa Europa atual, o Deus do céu estabelecerá um reino, escreveu Daniel, um reino que jamais será destruído, nem será deixado para outro povo. Depois você lê aí, Daniel capítulo 2, verso 44. Agora veja que curioso. Considerando que um rei e um reino sucederiam um ao outro, um dia viria em que Deus haveria de estabelecer um reinado eterno, que nunca seria cedido a qualquer outro poder terreno ou mundano, porque este, de acordo com a vontade divina, duraria por toda a eternidade. Este era um pensamento profundo demais para a corte de Nabucodonosor e para os videntes da Babilônia daquela época. Enquanto os reinos anteriores foram vencidos pela tempestade dos tempos, pelas batalhas, este reino eterno nunca seria anulado por qualquer outro poder terrestre ou tempestade. Ele seria um governo e um reinado do Messias, um reinado para todos e para todos sempre, representado, como eu falei, por uma pedra e não por um ramalhete de flores que logo murcha. O próprio Cristo é descrito na Bíblia como sendo a pedra, a rocha fundamental. Ele é aquele que representa o reino vindouro. E, aliás, esse reino foi anunciado por João Batista e pelo próprio Jesus de Nazaré nos Evangelhos. Quer ver? Vamos abrir aqui a Bíblia nos Evangelhos. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Depois, o texto de Mateus continua dizendo o seguinte, preste atenção. E Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus capítulo 4, verso 23. É até provável que Jesus estivesse fazendo uma referência ao livro de Daniel, quando, após citar o Salmo 118, versos 22 e 23, Jesus fez uma declaração interessante que está aqui em Mateus capítulo 21, verso 44. Preste atenção. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será esmagado. Percebeu? A entrada de Cristo na história será aquela que trará um julgamento devastador, mas também trará o reino de Deus, que durará para sempre. Mas note alguns detalhes importantes desse quadro simbólico de Daniel.
Aquela pedra que Nabucodonosor viu no sonho, ela vinha cortada de uma montanha. E depois que ela cai, ela mesma se transforma numa montanha. Depois você lê na Bíblia, Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. O começo da pedra se torna o fim dela e vice-versa. Parece ser este um símbolo apropriado para falar da presença de Deus na história, do rompimento do reino de Deus na história. Quer ver? Olha que interessante que diz a Bíblia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Você percebeu? O monte é o lugar do reino de Deus. Outra passagem. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as vossas primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Ezequiel 20, verso 40. Você percebeu? Além do significado geográfico, literal, o termo monte ou montanha na Bíblia também é usado simbolicamente para representar estabilidade, poder, reino de Deus. Você tem isso, por exemplo, no Salmo 30, verso 7. Às vezes, montanha também pode ser um obstáculo, como em Zacarias 4, verso 7, ou montanha também significa o próprio poder de Deus, Salmo 121, versos 1 e 2. A Bíblia também fala que Deus removerá todos os obstáculos através da sua redenção, quando a sua salvação for completa. Isaías 40, verso 4 diz, e toda montanha e colina serão rebaixadas. Agora, além desse quadro simbólico da pedra, o reino de Deus, que vem cortada de uma montanha, bate no pé da estátua e ela mesma se torna uma montanha, uma parte que me chama ainda a atenção é o fato que Daniel, capítulo 2, 34, diz que essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Isso quer dizer que o reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, não significa resultado da ação humana, mas é obra da soberania de Deus. E nós aguardamos a volta do Senhor. Bem, o programa Evidências de hoje fica por aqui, à espera da volta de Cristo e chamando a todos para se prepararem para o encontro com o nosso Salvador. Não perca, portanto, o nosso próximo programa semana que vem para continuarmos estudando mais detalhes sobre esse maravilhoso livro, o livro de Daniel. Que Deus abençoe você. A gente se encontra aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Um abraço e até lá!